Fala, galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, com duas falhas do goleiro Neto, o Botafogo perdeu por 2-1 para o Flamengo e está fora do campeonato carioca. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, não falo apenas sobre o goleiro. O Botafogo tem muito a melhorar, dentro e fora de campo. Se você quer ouvir algo a respeito da possível chegada do meio-campista Christian Medina, que ontem atuou pelo Estudiantes, espere até o fim do vídeo. Vou falar, mas preciso comentar a respeito do jogo e do que acontece no nosso glorioso em campo e também fora de campo. John Textor, em 2025, falou que o ano começava em abril. Muita gente discordou, criticou. Eu, particularmente, dizia aqui no canal Fabiano Bandeira que entendia o fato do Botafogo não conseguir competir da melhor maneira na Supercopa do Brasil, disputada em 2 de fevereiro de 2025, porque o Botafogo foi até muito longe no ano de 2024, entrou de férias depois, voltou depois também, teve pouco tempo de preparação. Assim como o Flamengo sofreu em 2026 para disputar a Supercopa do Brasil em 1º de fevereiro de 2026. E o Flamengo, fisicamente muito mal, perdeu para o Corinthians. Teve que recalcular a rota, porque o Sub-20 começou muito mal no Campeonato Carioca. O Flamengo quase foi parar no quadrangular contra o rebaixamento. Os titulares tiveram que retornar antes e mal fisicamente, claro, perderam para o Corinthians por 2-0 na decisão. Mas para a Recopa de 2025, o Botafogo poderia ter feito muito melhor. Até lá, o Botafogo poderia contratar um treinador. John Textor poderia ter contratado pelo menos o auxiliar permanente, Cláudio Caçapa. Antes, o Botafogo perdeu a decisão que poderia ter vencido contra o Racing. E o ano do Botafogo não começou em abril, não começou em junho, não começou em setembro. O ano do Botafogo em 2025 foi uma lambança atrás da outra fora de campo. E eu me recordo que quando dizia em 2025 que seria difícil competir na Copa do Brasil e que o Botafogo poderia utilizar o Campeonato Carioca e o período após a eliminação para fazer uma boa pré-temporada visando o Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, que de alguma forma o Textor teria que fazer com que o Botafogo conseguisse pelo menos competir melhor nos clássicos de início de temporada. Mesmo no Campeonato Carioca, que até 2025, desde 2022, o Botafogo não levava tão a sério. Porque perder para rival é sempre muito ruim. Perder em sequência para rival é terrível para uma torcida. O Fluminense, recentemente, perdeu 8 jogos consecutivos para o Botafogo. Como nós zoamos os tricolores, como era bom para o botafoguense e ruim para quem torce para o Fluminense. O Botafogo, há cerca de 1 ano e meio, fez 4-1 fora o baile no Flamengo, no Nilton Santos, como nós zoamos os flamenguistas. O Botafogo, toda hora em Campeonato Brasileiro, ganha muito bem do Vasco. 3-0 no Nilton Santos em 25, 3-0 no Nilton Santos em 24, 2-0 no Nilton Santos em 23, por aí vai. E a gente sempre zoa o Vasco da Gama. Então, perder também é muito ruim. O Botafogo agora perdeu 3 clássicos para os 3 maiores rivais. Perdeu para o Vasco, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Flamengo. E eu lembro que em 2025 dizia que, pelo menos para os clássicos, o Botafogo teria que ter competitividade, porque por mais que não tivesse condições de igualdade na disputa da final da Supercopa do Brasil, o Botafogo passou perto de ser goleado. Felizmente não foi, mas infelizmente perdeu por 3-1 para o Flamengo. E o Botafogo voltou a perder para o Flamengo no Carioca poucos dias depois por 1-0. E parece que não houve aprendizado. O Botafogo perdeu para o Fluminense há não muito tempo no Campeonato Carioca por 1-0. Perdeu para o Vasco, utilizando garotos do Sub-20, é verdade, em São Januário, no domingo retrasado. Perdeu para o Fluminense pelo Brasileirão na quinta-feira passada no Maracanã. E voltou a perder para o Flamengo agora no Carioca, ontem, no estádio Nilton Santos, 2-1. Então, fora de campo, a rota precisa ser recalculada com relação também até à participação da torcida. Por quê?
Se o clube quer a torcida perto, tem que mostrar para a torcida que está se doando por ela. O principal patrimônio de um clube é a torcida. Quando o clube perde, principalmente clássicos, principalmente jogos de extrema relevância, extrema rivalidade, a torcida fica extremamente, desculpe pela repetição do termo, desgastada. É isso que você vê. A torcida do Botafogo, após um ano maravilhoso em 2024, está desgastada por vários motivos, por vários problemas. Um problema grande: todo clássico Botafogo perdendo. Então isso tem que servir de aprendizado. Não é possível que não sintam derrotas em clássico. E claro que também vai da postura dos jogadores, que não precisam falhar sempre. O Neto falhou em 3 clássicos. O Neto falhou contra o Vasco na Copa do Brasil, uma eliminação. O Neto falhou no clássico contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, menos 3 pontos. O Neto falhou contra o Flamengo no Campeonato Carioca, outra eliminação. Não só ele. Outros jogadores falharam. E eu não vou ficar só no Neto, porque o problema do Neto, todo mundo está vendo. Todo mundo está criticando. Eu espero, sinceramente, que o Neto não seja mais titular do Botafogo. Ele não tem condições de ser hoje titular do Botafogo. Talvez não venha a ter nunca mais. Então, que seja feliz na vida, desejo sucesso na carreira em outro lugar. Porque não dá. O Botafogo precisa ir ao mercado contratar um goleiro. Recentemente, no Glorioso Play, me perguntaram, meus amigos Graxê, Medeiros, Schling, vem falando o tempo inteiro que o Botafogo precisa de um goleiro. Eu respondi, não quero ser repetitivo. Vou focar no campo e bola, porque isso já está sendo falado sempre. Tem que ir ao mercado. Não dá para os jogadores atuarem dando o máximo em campo também, ou tentando dar o máximo, mas sem confiança no goleiro. Isso mexe também com a estabilidade de um time, com a estabilidade de uma defesa. Infelizmente, não dá para o goleiro que o Botafogo tem hoje. Tem que ir ao mercado. O vídeo deve ficar longo, sim, mas não tem problema. Seguimos, galera. Eu vou falar sobre o jogo, fazer aquela análise pós-jogo dentro deste vídeo, mas dito que o Neto não tem condições de ser o goleiro do Botafogo, ele falhou no primeiro gol e frangou no segundo gol. O Botafogo não pode deixar um atleta adversário livre, como o Pulgar ficou no segundo gol do Flamengo. Jogo 1-1, equilibrado. Botafogo ligeiramente superior no segundo tempo. Flamengo não levava grandes perigos ao goleiro Neto. O escanteio foi cobrado pelo Arrascaeta. Um jogador do Flamengo já ganhou a primeira pelo alto na disputa. E o Pulgar passou atrás do Vitinho, que não vem bem. Ele que era um exímio marcador, ou pode ser, é um exímio marcador, mas não vem bem no início da temporada e cabeceou sozinho. Tivesse o Pulgar acertado na primeira, tivesse cabeceado melhor no primeiro lance, sem chances para o Neto, estaríamos falando sobre a falha de marcação do Botafogo. E essa falha de marcação não pode ser esquecida. Não é porque o Neto frangou que podemos deixar passar o que aconteceu. Porque se o Anselmo focar só no Neto, ele não vai corrigir um erro grave que aconteceu antes da falha do Neto. O Neto falhou porque o Pulgar deu a ele a possibilidade de defender. Opa, a defesa errou, alguém cabeceou, então o Pulgar conseguiu se desvencilhar e ficar sozinho, inteiro, em condições de fazer o gol com tranquilidade. Não cabeceou tão bem assim, muito longe disso, e então o Neto falhou, cortando muito mal, interceptando muito mal a bola, que voltou para o Pulgar, que cabeceou novamente, aí o Neto entrou com bola e tudo na rede. O Neto já está sendo criticado, foi muito mal e vem muito mal com a camisa do Botafogo, mas não podemos fechar os olhos para outros erros, porque se tivéssemos um super goleiro e o Pulgar tivesse se desvencilhado como se desvencilhou e o companheiro do Pulgar tivesse conseguido ganhar no alto como conseguiu, o Pulgar acertando de primeira poderia gerar o gol da mesma forma. Estaríamos aqui falando sobre a falha de marcação da defesa do Botafogo. Então temos que falar sobre essa falha, precisa ser corrigida essa bola aérea defensiva e o Neto, reiterando, não pode ser mais titular do Glorioso. O Léo Link viajou antes para Potosí. Será que ele vai ser titular na altitude quarta-feira às 21h30 no primeiro jogo do Botafogo na pré-Libertadores contra o Nacional?
não sabemos. Galera, falando sobre campo e bola, o Anselmi vem buscando soluções, falou que veio para o Botafogo querendo fazer história. Ele está chateado. Em todas as coletivas, ele fala sobre necessidade de reforços. Contra o Fluminense, após o jogo, ele falou que o Botafogo não pode vender um jogador sequer, mas ele disse que não veio para cá querendo ficar um ano para voltar para a Europa. Ele quer fazer história, quer ser campeão brasileiro pelo Botafogo. Palavras do próprio Anselmi na coletiva de ontem. E ele, com um elenco curto, está buscando soluções. O John Textor já sabia como trabalhava o Anselmi quando contratou o treinador. E eu mantenho o que falei assim que o Anselmi foi contratado. Estou com um treinador. Não vou ficar mudando, independentemente do que vier a acontecer, a não ser que ele faça algo muito bizarro. Mas ele está tentando trabalhar. Estou vendo o Arsenal aí brigando pelo título inglês, o Arteta, durante muito tempo, batendo na trave e o Arsenal segurando. Pode ser que venha a ser campeão inglês agora, depois de várias temporadas à frente do time. Então, não quero dizer aqui que o Anselmi vai ficar 5, 10 anos no Botafogo. Tomara que fique, ganhando vários títulos, tudo bem, mas ele vem buscando algumas soluções dentro de campo. E ontem, o Botafogo entrou com a seguinte escalação. Vamos tentar entender aqui, porque fato é também que em campo o Botafogo evoluiu com relação ao jogo contra o Fluminense, principalmente no segundo tempo. O Anselmi fez alguns ajustes. Foi Neto no gol. O Vitinho atuou mais como um zagueiro pela direita, com o Bastos mais centralizado e o Barbosa pela esquerda. O Nilton, um primeiro volante, com o Barreira como um volante um pouco mais adiantado, Danilo por aqui também. E aí o Botafogo tinha o Vidalba como um ala, pelo outro lado o Telles, o Montoro com um pouco mais de liberdade e o Matheus Martins com papel de centroavante. Talvez o Anselmi pudesse ter entrado com o Arthur Cabral e o Matheus Martins entrando quando saiu, justamente quando a defesa do Flamengo na linha alta estava dando alguns espaços e aí ele poderia aproveitar. O Matheus Martins não jogou bem, se bem que no primeiro tempo o Flamengo deu um mole, o Botafogo de pé em pé, com transição, chegou e o Matheus Martins explorou essa linha alta, mas caiu antes de finalizar e perdeu o gol. Em alguns momentos também, o que o time fazia? O Barbosa entrava na zaga, o Bastos vinha para a direita e o Vitinho virava o lateral, o Telles virava o lateral, aí o Vidalba subiu um pouquinho mais, o Nilton subiu um pouquinho mais, só que tinha espaçamento e o Flamengo circulava por aqui, tinha um Paquetá, o Flamengo tinha o Samuel Lino pela esquerda, o lateral esquerdo deles, Ayrton Lucas, ficou bem preso, do outro lado o Royal subiu um pouco mais, o Flamengo com o Pulgar também trabalhando entre linhas com qualidade. Então o Flamengo incomodou, mas antes do gol, o Flamengo não teve assim uma grande possibilidade, galera. O que aconteceu? Escanteio pro Flamengo, se bem me lembro, o Paquetá cabeceou para fora, Botafogo bateu o tiro de meta, o Barbosa pega a bola por aqui, tenta um pivô com o Matheus Martins aqui. Matheus Martins não é pivô. Ele pode jogar como centroavante eventualmente, mas não é pivô. Ele não dominou, a bola passou entre as pernas do Matheus Martins nessa região. Só que mesmo depois disso, ele foi empurrado. Foi falta. A falta mudaria o ataque, o Botafogo ficaria com o Matheus Martins em pé, podendo defender? Provavelmente não. A falta não mudaria, mas foi falta, então a falta precisa ser marcada. O árbitro não marcou, o Botafogo tomou 1-0. Então, no primeiro tempo, nós tínhamos em alguns momentos essa formação, em outros momentos, os três zagueiros com o Vitinho aqui. Eventualmente o Nilton entrava, mas era mais raro. E o Vidalba funcionando como um ala, ele desceu muito para marcar o Vidalba. O que acontece? O Danilo saiu, entrou o Arthur Novaes no final da primeira etapa. E aí, galera, quando o Arthur Novaes entrou, o Anselmi mudou um pouco o posicionamento. Ele deixou o Telles como um ala, o Bastos seguiu por aqui, o Barbosa por aqui, o Vitinho às vezes vinha aqui, às vezes vinha como zagueiro, e o Barreira começou a encostar muito aqui, porque o Barreira vinha mais aqui, o Nilton para cá, e o Arthur Novaes, que entrou bem, funcionava aqui. Barreira adiantou o Vidalba, e o Vidalba começou a jogar
bem com a camisa do Botafogo. O Matheus Martins como centroavante e o Montoro com liberdade para trabalhar. Daqui o Montoro deu um bolão para o Barreira, que fez uma boa jogada aqui no fundo. Montoro passou, recebeu, deu de letra, e o Arthur Novaes finalizou muito bem. Só que antes disso tinha saído o gol do Botafogo, com o Telles cobrando escanteio e o Barbosa aos 8 minutos do segundo tempo fazendo de cabeça. O Botafogo era melhor no jogo por conta dessa formatação. O Barreira, por aqui, começou a jogar bola, corredor interno pela direita. Ele saiu jogando aqui 2 vezes, driblando de letra. O Montoro teve mais liberdade, o Arthur Novaes estava bem, o Vidalba começou a incomodar mais. Lembre um lance perigoso do Flamengo antes do gol, do segundo gol deles. É difícil, não vai ter provavelmente. Agora, eu já lembrei do gol do Botafogo, lembrei do chute do Arthur Novaes, lembro também de Vidalba e Matheus Martins. Se bem me lembro, foi o Vidalba que roubou a bola, deu o passe por aqui, o Matheus Martins chutou e o goleiro do Flamengo fez a defesa. Só que depois os jogadores cansaram, claro, o Montoro saiu para o Arthur, que aí entrou muito aberto por aqui, e o Arthur Cabral entrou no lugar do Matheus Martins, não conseguiu fazer muita coisa, só que foi por volta dos 20 minutos do segundo tempo, foi quando o Flamengo até conseguiu equilibrar um pouco mais. Aí o Natan entrou aqui no lugar do Vidalba, no finalzinho, e o Ítalo no lugar do Bastos. 1 minuto depois, escanteio pro Flamengo, gol do adversário, e o Botafogo perdeu por 2-1. Galera, o trabalho aqui segue muito sério, com análises, informações, opiniões. Peço para que todo mundo se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Quem já é inscrito pode trazer novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, pois o glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like. Isso é muito importante para o crescimento do canal. O YouTube distribui melhor os vídeos com o seu like e todo mundo ativando o sininho. O YouTube notifica se você estiver com o sininho ativado quando tem live, quando tem vídeo aqui no canal Fabiano Bandeira. Vou falar a respeito do Medina, que pode ter despistado ontem sobre a vinda para o Botafogo, mas peço também para que todo mundo se inscreva no Glorioso Play, onde estou com o Graxeu, Medeiros e o Xiling, e na Placar, aqui no YouTube, onde estou de segunda a sexta, às 13 horas, no Placar Aberto, com a Raíza Simplício, o André Garoni, o Paparazzo e o José Ilan. Fabi, hoje é Carnaval, 13 horas ao vivo, no canal da Placar, aqui no YouTube, Placar Aberto. E também na NET, canal 622, Play TV, Placar Aberto às 13 horas de segunda a sexta, ao vivo. Pois é, galera, o Medina disputou ontem o que pode ter sido a última partida dele pelo Estudiantes. Não se machucou, atuou os 90 minutos. Isso é muito bom. Ele falou sobre uma possível saída. O Medina é colocado por muitos veículos de imprensa da Argentina como um jogador do Botafogo, um atleta que vai se apresentar durante esta semana. Tomara que venha. O treinador dele elogiou muito também. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas estou no Fogão Net. Alvo do Botafogo, o volante Christian Medina foi titular e atuou os 90 minutos no empate do Estudiantes em 0-0 no clássico platense contra o Ginásio La Plata, neste domingo, 15 de fevereiro. Após a partida, o jogador foi questionado sobre o futuro e deixou a situação em aberto. Estou calmo e focado no clube. Tento treinar bastante todos os dias, melhorar e contribuir com o que posso, disse Medina, respondendo outra vez em seguida se já tinha seu futuro definido. Nada ainda. Estamos frustrados por não termos conseguido a vitória. Vamos conversar com os meus agentes e com o clube para encontrar a melhor solução para todos. Então, essas foram as palavras de Christian Medina ontem, mas ainda bem que o Medina jogou e não se machucou. Ainda bem. Tomara que tenha sido o último jogo dele pelo Estudiantes. Aqui as aspas do treinador do Estudiantes. Queremos que ele fique. E ele quer ficar.
Seguinte, galera, eu quero comentar em cima dessa fala pelo fato do treinador achar o Medina o melhor meio-campista jogando na Argentina. Olha que interessante. Palavras do técnico do Estudiantes. Christian Medina vem dizendo isso há muito tempo. Para mim, é o melhor meio-campista do futebol argentino. Nós queremos que ele fique, a comissão técnica quer que ele fique, o clube quer que ele fique, e ele quer ficar. O que acontece com as outras partes está fora do meu controle. E tem mais. Ele é o jogador mais desequilibrante, gera jogo para nós por todos os lados, e nós o queremos aqui. O clube está se esforçando para mantê-lo e ele quer ficar. Jogou uma pressão no Medina, afirmando que o atleta quer ficar. E aqui o Fogão Net conclui. Christian Medina foi titular e jogou os 90 minutos no empate de ontem. Seus representantes têm interesse de colocá-lo no Botafogo para buscar mais valorização no mercado. Vou focar na fala do treinador sobre as qualidades do Medina, porque se ele é o meio-campista mais desequilibrante no futebol argentino, isso pode fazer muito bem ao Botafogo, atuando com Danilo, Barreira, Montoro e outros jogadores de qualidade. Vamos observar as cenas dos próximos capítulos. Há otimismo, podemos falar dessa forma, e que se concretize. O Botafogo precisa melhorar o elenco. Beleza, galera? Luiz Castro falou que o Edenilson chegou no dia do jogo com São Paulo pedindo para deixar o Grêmio. E o Luiz Castro disse que não quer contar com o jogador, que não quer ficar lá no time do sul do país, no Grêmio. Então, liberou o atleta tranquilamente, respeita o Edenilson, mas o Edenilson pediu para sair do Grêmio e o destino provável é o Botafogo, que não vê o jogador como a solução dos problemas, mas como uma oportunidade de mercado. Salário dentro dos padrões atuais, não é preciso pagar transferência pela vinda do Edenilson e, segundo o Vene Casagrande, contrato até o fim de 2026. Se for bem por aqui, quem sabe não possa renovar ali na frente. Se for mal, provavelmente não fica no final do ano. Agora sim, estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui! Fogo!